Boa noite aos membros da mesa diretora, senhores vereadores, plateia presente. Observado o horário regimental e constatado o quórum legal, em nome do povo pratiano e pedindo a proteção de Deus, declaro aberta a 17ª sessão ordinária 2015 da Câmara Municipal de Pratânia. Inicialmente, verifico a presença do quórum necessário para iniciar esta sessão ordinária, diante da presença dos nobres vereadores Custódio Fávero, Davi Pires Batista, Gilberto Antônio Vieira da Maia, Josimar Antônio Aníbal, Lucas de Oliveira, Maria Helena Ricucci Quesada, Nelson de Oliveira Souza, Odair José Pulido e Osmir José Félix. Em discussão a ata da 16ª sessão ordinária de 2015, realizada no dia 26 de outubro. Os vereadores que desejarem podem fazer o uso da palavra. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aprovada por unanimidade. Passamos agora para a matéria do expediente. Antes de iniciar a matéria do expediente, solicito ao nobre primeiro secretário que proceda à leitura, na íntegra, da portaria número 24/2015, de 3 de novembro de 2015, expedida pela mesa diretora desta Casa. Portaria número 24/2015, de 3 de novembro de 2015. Regulamento o pedido de vista dos projetos de leis em tramitação no Poder Legislativo Municipal. A mesa diretora da Câmara Municipal, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando a necessidade de regulamentar o pedido de vista dos vereadores com relação aos projetos de lei que tramitam no Poder Legislativo Municipal, considerando que o vereador Custódio Fávero pediu vista do projeto de lei ordinária número 019/2015, na 15ª sessão ordinária de 2015, e fez cargo dos autos no dia 14 de outubro de 2015, considerando o prazo para as comissões analisarem os projetos de lei e exalarem seus pareceres em 10 dias, nos termos do artigo 49 do Regimento Interno desta Casa. Artigo 49. O prazo para a comissão exalar os pareceres será de 10 dias, a contar da data do recebimento da matéria pelo presidente da comissão. Fim do prazo conferido à comissão para emitir o parecer, a matéria será encaminhada às demais. Considerando que o vereador Custódio Fávero extrapolou propositalmente o prazo para a devolução do projeto de lei ordinária número 019/2015, com o objetivo de impedir que fosse discutido e votado na 16ª sessão ordinária realizada no dia 26 de outubro de 2015, considerando também que o vereador Custódio Fávero procedeu à devolução do projeto de lei ordinária número 19/2015 na secretaria desta Casa somente no dia 3 de novembro de 2015, considerando também que a conduta do edil Custódio Fávero não foi condizente com os deveres inerentes ao cargo de vereador e membro da Comissão de Justiça e Redação e da Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa de Leis. Considerando que incumbe à mesa diretora fazer cumprir as regras previstas no regimento interno desta Casa, considerando ainda a necessidade de coibir a prática de novos abusos por parte do vereador Custódio Fávero no exercício do direito de vista dos projetos de lei que tramitam no Poder Legislativo Municipal, considerando ainda, finalmente, a necessidade de regulamentar de forma uniforme o pedido de vista dos projetos de leis por parte dos vereadores. Resolve o artigo 1, pedido de vista dos projetos de leis pelos membros de comissões permanentes deverá ser feito diretamente ao presidente, durante a sessão em que esteja incluído na matéria do expediente. Artigo 2. O vereador que não faz parte das comissões permanentes terá o direito de vista do projeto de lei mediante o pedido dirigido diretamente ao presidente, na primeira sessão em que esteja incluído na matéria da ordem do dia. Artigo 3º. Em nenhuma hipótese será permitido ao vereador fazer carga externa do projeto de lei, ficando facultada a extração de cópia do expediente
na Secretaria da Câmara. Artigo 4º. O vereador membro da comissão permanente que pedir vista do projeto de lei deverá apresentar o seu parecer em separado dos demais membros dentro do prazo concedido pelo artigo 49 do Regimento Interno desta Casa, sob a pena de preclusão. Artigo 5º. O pedido de vista do projeto de lei por parte dos vereadores que não fazem parte das comissões permanentes adiará a discussão e a votação do projeto em plenário para a próxima sessão ordinária. Artigo 5º. Ainda artigo 5º. Dois ou mais vereadores ou mais membros das comissões permanentes poderão pedir vista simultânea no mesmo projeto de lei. Parágrafo único. Em se tratando de pedidos de vista simultânea feito por membros de comissões permanentes, os pareceres em separados deverão ser apresentados individualmente. Artigo 6º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua fixação no local de costume. Pratânia, 13 de novembro de 2015. Solicita ainda ao nobre primeiro secretário que proceda a leitura na íntegra do ofício número 65/2015 que encaminhei ao prefeito de Pratânia. Ofício número 65/2015. Senhor Prefeito, considerando que a Lei Municipal número 615/2015 entrou em vigor no dia 28 de setembro de 2015, considerando que o artigo 2º concedeu o prazo de 30 dias para o Poder Executivo instrumentalizar a permissão de uso, considerando que o pedido de liminar foi indeferido na ação direta de inconstitucionalidade número 222-7965/13 de 2015, em trâmite no Tribunal de Justiça de São Paulo, considerando que o prazo de instrumentalização da permissão de uso venceu no dia 28 de outubro de 2015, para o fim da fiscalização integral, cumprimento da Lei Municipal número 615, solicito o envio de cópia do termo de permissão de uso do Centro Municipal de Eventos Gilberto Adriano para a Associação Terceira Idade Unidos de Pratânia. Aproveito o ensejo para reiterar meus votos de elevada estima e consideração. Osmir José Félix, presidente. Iniciamos agora a matéria do expediente. Indicação número 60/2015, de autoria da nobre vereadora Maria Helena Recurso Quesada. Indica ao prefeito municipal a possibilidade de construir um portal na entrada principal do cemitério municipal de Pratânia. Em discussão, a indicação número 60/2015. Pela ordem. Com a palavra. Primeiramente, boa noite, presidente, secretários, Boa noite. demais vereadores, funcionários da Câmara, plateia presente. Gostaria de parabenizar a nobre vereadora Maria Helena Recurso Quesada pela indicação e relembrar também, assim como está na justificativa, que já foi apresentada uma indicação pela nobre vereadora mesmo, que indicava ao prefeito para que fossem instaladas torneiras, tomadas de energia, de iluminação, mas infelizmente o senhor prefeito não atendeu a indicação e agora ela refaz uma indicação parecida, mas que além de ser parecida é melhorada, que indica ao senhor prefeito a possibilidade de construir um portal na entrada principal do cemitério. Gostaria, se fosse possível, de assinar juntos essa indicação para juntar forças e mais uma vez parabenizar a nobre vereadora pela indicação. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra. Boa noite, senhor presidente, senhor secretário, demais vereadores, plateia presente, funcionários da Câmara. Nobre vereadora, eu gostaria de parabenizá-la pela excelentíssima indicação e subscrever junto com a nobre vereadora. Muito obrigado. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 12/2015, de autoria dos nobres vereadores Davi Pires Batista, Lucas de Oliveira e Osmir José Félix. Requeremos à mesa, nos termos regimentais, que seja oficiado a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, a CDHU, na pessoa do seu diretor-presidente Marcos Rodrigues Penido,
para que preste informações ao Poder Legislativo sobre o andamento do projeto de construção das casas populares no conjunto habitacional denominado CDHU2, em Pratânia, localizado às margens da rodovia Chico-Lande. Em discussão, o requerimento número 12/2015. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 13/2015, de autoria dos nobres vereadores Davi Pires Batista, Lucas de Oliveira e Osmir José Félix. Requeremos à mesa, nos termos regimentais, que seja oficiada a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, SABESP, na pessoa do Superintendente da Unidade de Negócios Médio Tietê, localizada na cidade de Botucatu, Mário Eduardo Pardini Fonseca, para que determine ao responsável pela unidade de Pratânia que adote providências com relação ao vazamento de esgoto domiciliar nas margens do rio que corta o bairro Nova Prata, visando solucionar o problema em definitivo. Em discussão, o requerimento número 13/2015. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Não havendo outros assuntos a serem tratados na matéria do expediente, passamos imediatamente para a ordem do dia. Pareceres individuais das comissões permanentes desfavoráveis ao projeto de lei ordinária número 18/2015, autor Poder Executivo. Altera a Lei Municipal 541 de 2013, que dispõe sobre o Plano Plurianual Municipal para o período de 2014 a 2017. Em discussão, os pareceres individuais das comissões permanentes desfavoráveis ao projeto de lei ordinária número 18/2015. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, nobres vereadores, como vocês observaram, o jurídico deu um parecer desfavorável para esse plano plurianual municipal, e eu vou explicar o motivo. Foi desfavorável porque nesse plano plurianual teria que estar a construção das casas CDHU, o aumento do salário dos funcionários para o ano que vem, e teria que também, no mínimo, manter a despesa da saúde, aonde nesse plano plurianual cai o valor dos gastos na saúde. Se gastando o que vem gastando com a saúde, já temos uma saúde péssima em nosso município, agora imaginem cortando mais gastos da saúde. Gastos não, investimentos da saúde. Então, esse é um dos motivos porque teve o parecer desfavorável, nobre presidente. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Nos termos do artigo 39, parágrafo 3 do regimento interno desta Casa, esse projeto ele foi considerado rejeitado, sem necessidade de discussão e votação pelo plenário. Pareceres das comissões permanentes favorável ao projeto de lei ordinária número 019/2015, autora mesa diretora da Câmara Municipal. Dispõe sobre a concessão do abono pecuniário para os servidores públicos do Poder Legislativo do município de Pratânia. Em discussão, os pareceres individuais das comissões permanentes favoráveis ao projeto de lei ordinária número 19/2015. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados.
Havendo empate nos termos regimentais, cabe ao presidente o voto de desempate. Meu voto é pela aprovação dos pareceres favoráveis. Proclamo o resultado aprovados por maioria. Votaram pela aprovação os nobres vereadores Davi Pires Batista, Josimar Antônio Aníbal, Lucas de Oliveira, Maria Helena Ricucci Quesada e o presidente com voto de desempate. Projeto de Lei Ordinária número 19/2015, autora mesa diretora da Câmara Municipal. Em discussão, projeto de lei ordinária número 19/2015. Em primeira votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Havendo empate nos termos regimentais, cabe ao presidente o voto de desempate. Meu voto é pela aprovação do projeto de lei. Proclamo o resultado aprovado por maioria. Votaram pela aprovação os nobres vereadores Davi Pires Batista, Josimar Antônio Aníbal, Lucas de Oliveira, Maria Helena Ricucci Quesada e o presidente com voto de desempate. Parecer conjunto das comissões permanentes favorável ao projeto de lei ordinária número 20/2015, autor Poder Executivo. Dispõe sobre a denominação de Pedrina Brasil Abud, Tia Dina, na futura creche escola que está em fase de construção na rua São Pedro, sem número neste município de Pratânia. Em discussão, parecer conjunto das comissões permanentes favoráveis ao projeto de lei ordinária número 20/2015. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei ordinária número 20/2015, autor Poder Executivo. Em discussão, projeto de lei ordinária número 20/2015. Em primeira votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Parecer conjunto das comissões permanentes favorável ao projeto de lei ordinária número 21/2015, autor Poder Executivo. Altera o artigo 4º da Lei Municipal número 550, de 11 de dezembro de 2013 e dá outras providências. Em discussão, parecer conjunto das comissões permanentes favoráveis ao projeto de lei ordinária número 21/2015. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei ordinária número 21/2015, autor Poder Executivo. Em discussão, projeto de lei ordinária número 21/2015. Em primeira votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Não havendo outros assuntos a serem tratados na ordem do dia, nos termos do artigo 112 do Regimento Interno, concedo a palavra aos nobres vereadores para suas manifestações pessoais. Pelo ar, senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, eu gostaria de ler uma nota de esclarecimento referente ao abono pecuniário da Câmara Municipal, que foi divulgado no jornal no dia 30, inclusive assinado pelo senhor presidente e pelo assessor jurídico. Gostaria de ler sentado, porque as palavras são pequenas. Pode? Fique à vontade, nobre vereador. Nota de esclarecimento referente ao abono pecuniário da Câmara Municipal de Pratânia. O Jornal Pratiano, em sua edição número 437, que circulou no dia 17 de outubro de 2015, estampou matéria da capa intitulada Crise Econômica, não na Câmara Municipal de Pratânia, onde o prefeito fez um desabafo sobre o projeto de lei de iniciativa da mesa diretora que concede abono pecuniário aos servidores do Poder Legislativo. Como de costume, o prefeito lançou uma série de mentiras visando enganar a população e criar polêmica sobre o assunto. Alguns esclarecimentos precisam ser feitos para combater as mentiras do prefeito.
A despesa do Poder Legislativo encontra limites no artigo 29-A da Constituição Federal. O limite de gasto com pessoal é de 70% da receita. Se houver excesso de gasto com pessoal, as contas do presidente são julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas e o valor gasto maior tem que ser devolvido para a Câmara. O orçamento da Câmara de Pratânia, em 2015, é de R$ 865 mil. E para 2016, o valor da despesa está previsto em R$ 928 mil, muito menor do que os R$ 2 milhões comentados pelo prefeito. A concessão de abono pecuniário é comum no poder público. As administrações diretas, indiretas, autarquia e fundacional, com frequência, concedem abono para seus servidores como forma de prestigiar o trabalho prestado e a dedicação empenhada ao longo do ano. No setor privado, por exemplo, as empresas concedem aos seus funcionários participação nos PLR, participação nos lucros e resultados. Até mesmo as empresas públicas, como por exemplo Caixa Federal e Correios, e as de economias mistas, onde o governo é sócio majoritário, como por exemplo o Banco do Brasil e a Sabesp, valoriza seus funcionários e concede uma parcela pecuniária sobre seus lucros e resultados. O vereador da Sabesp, por exemplo, conhece bem esse assunto, pois recebe, mas é contra o pagamento para os servidores da Câmara. Aliás, o vereador Custódio Fávero, quando presidiu a Câmara de Pratânia, assinou um projeto de lei que concedeu abono pecuniário para a Carla, o Genésio, o Dr. Paulo e, por obrigação legal, para a Isadora e a Daiane e Fernanda. Em Pratânia, o prefeito somente aceita beneficiar sua esposa e os amigos próximos, concedendo gratificações adicionais e outras vantagens pessoais. Os demais servidores, ele paga os vencimentos, apenas por obrigação, sem nenhuma satisfação. Em seu desabafo, o prefeito disse que na Câmara de Pratânia, os funcionários recebem altos salários É mentira. Quem recebe o maior vencimento entre todos os servidores públicos municipais de Pratânia, incluindo os poderes executivo e legislativo, é nada mais nada menos que Sandra Maria Forte Júnior, esposa do prefeito, que recebe anualmente, recebe anualmente cerca de R$ 80 mil, apenas para cuidar do fundo social, que de solidário nada faz, mas adora passear na capital do estado com frequência. O prefeito ironiza seu desabafo, dizendo tratar-se de um abono para comemorar o Dia das Crianças. Este ano, o projeto de lei foi apresentado no mês de outubro, para haver tempo hábil de tramitação nas comissões e no plenário. Até o final do exercício financeiro, tendo em vista que em 2014, o prefeito vetou um projeto da mesma natureza, com a finalidade de embolsar o dinheiro da Câmara para gastar na prefeitura. E conseguiu. Este ano, a manobra do prefeito não terá sucesso. A despesa já foi empenhada e, se a lei não for publicada até 31 de dezembro de 2015, passará inscrita como resto a pagar do exercício, impedindo o prefeito de se apoderar do valor referente ao abono. O prefeito, que é acostumado a pegar carona na aba do chapéu alheio, devia seguir o exemplo da Câmara e enviar projeto de lei concedendo abono para os servidores do Poder Executivo, atendendo a indicação apresentada pelos vereadores Osmir e Davi e subscritas pelos demais vereadores. A atitude de utilizar o jornal O Pratiano para enganar a população com mentiras demonstra mais uma vez que o prefeito continua amador em sua forma de fazer política, utilizando uma prática ultrapassada que não produz efeitos atualmente, pois caiu em descrédito. O desespero do prefeito é tanto que o vereador Custódio Fávero levou o projeto de lei para casa e não devolveu na Câmara para ser votado na sessão de segunda-feira, que foi a sessão do dia 26/10. Esse projeto de lei será aprovado a contragosto do prefeito, mesmo com a manobra procrastinatória do vereador Custódio Fávero, que, se não devolver o projeto de lei voluntariamente para ser votado na próxima sessão ordinária, terá que devolver mediante ordem judicial de busca e apreensão de documentos. A população de Pratânia não pode deixar de se enganar com as mentiras do prefeito. É preciso saber separar a verdade da mentira e dar valor para quem é transparente. Essa nota de esclarecimento foi assinada pelo presidente da Câmara, Osmir José Félix, e pelo assessor jurídico, Roberto Wilson Valente. Muito obrigado. Pela ordem. Fica à vontade.
Com a palavra, nobre vereador. Eu também pediria permissão para ler sentado, que o problema meu de vista não está muito. Eu gostaria de desejar boa noite a todos, estar presente, plateia presente, e fazer 2 comentários. Primeiro, a respeito dessa portaria que mencionou meu nome várias vezes, eu gostaria de perguntar ao senhor presidente ou ao presidente da comissão qual foi o prazo que vocês me deram para que trouxesse esse projeto de volta e perguntar também se o projeto estava nas comissões. Sim, o prazo está no regimento interno, como o senhor já é vereador mais antigo, foi presidente, deveria saber, e no dia da sessão anterior eu vim falar com o nobre vereador, onde avisei que estava vencendo o prazo e até poderia entregar no dia seguinte. Quando o nobre vereador me disse que sabia e estava por dentro do prazo de entrega. Então, como foi citado no jornal, se o nobre vereador não entregasse, seria feita a busca e apreensão judicialmente. Só complementando as minhas palavras, é o seguinte: quando o jurídico da casa esteve conversando comigo aqui, perguntando se eu ia votar contra o projeto, se o parecer fosse contrário. Eu falei sim, o parecer é contrário. E aí ele me disse o seguinte: eu não vou fazer o parecer igual a senhoria, porque você tem que fazer você mesmo, dentro com você mesmo da comissão. Eu falei, então, aí ele me orientou o seguinte: então você pega a lista do projeto. Dentro do ordem da sessão, se o senhor pode verificar, o senhor não encaminhou esses projetos das comissões, porque quando eu pedi a palavra, eu ainda perguntei, o projeto 19 está em vista, presidente? O senhor falou, está. Ele não entrou na pauta. Então, ele teria que entrar nas comissões, dentro das comissões, se eu atender o artigo 49, que o presidente da comissão teria 3 dias e eu teria um prazo de 10 dias para devolver. Certo? Mas não foi me dado nenhum prazo para devolver. E o projeto não entrou nas comissões. Porque ele teria que entrar nas comissões para exalar os pareceres e depois para abrir a sessão e dizer: o projeto está em vista com o vereador Gustavo Faro e ele tem o prazo X para ele devolver. Essa foi a não preocupação, porque não tem uma norma nenhuma política em relação a isso. E, segundo o jornal, que foi citado meu nome também, eu até trouxe cópia dos 2 projetos, que quando eu presidente da casa, paguei aos funcionários, sim. Em 2011, foi feito uma cotação de uma cesta de Natal que foi entregue aos funcionários da casa. Em 2012, foi pago um abono a todos os funcionários da casa no valor de R$300. E para quem que é o projeto de lei? Que vocês têm aí em arquivo também, né? Claro. Então, a verdade é o seguinte: não fiz nenhum abuso de autoridade em relação a esse projeto, certo? Tive prazo, porque as comissões, e nem a presidência me deu prazo para devolver, porque ele não estava nas comissões. O projeto teve visto comigo, mas não entrou nas comissões. Nobre vereador, Ou eu estou enganado? para ser dado o parecer, ele tem que estar nas comissões. Não, senhor. Com certeza. A presidência teria que encaminhar o projeto às comissões para exalar os seus pareceres. Aí, antes disso eu encaminhar o projeto, eu perguntei: o senhor tirou o projeto da pauta? Eu tirei. Então já está em vista com vocês, mas não entrou nas comissões. Não deu prazo para mim. Entrou nas comissões. Não. O senhor pode pegar o óleo, ele não tem que colocar, vai para as comissões. Então, nobre Vai exalar o vereador, projeto. o nobre vereador deveria então ter mantido em suas mãos o projeto aí. O projeto está na casa, retornando, e foi votado no dia que eu falei que ia trazer o senhor. Ou não aconteceu isso? Não aconteceu isso. Eu falei que no dia 3, na segunda-feira, o projeto estava na casa. Não O foi? senhor não disse. Isso aqui, ó. Não. O senhor não disse, o senhor disse que não tinha prazo, Mas porque olha, o regimento interno não falava de prazo. Não prazo, porque o projeto o senhor não colocou nas comissões. Está aí o áudio, vê se o senhor colocou esse projeto nas comissões, Nobre presidente. vereador, como que o senhor vai dar parecer se não estiver nas Não, comissões? O senhor já estava dando parecer ao o senhor contrário. tem que colocar nas comissões
suspender a sessão e depois dizer que o projeto está em vista com o vereador tal. E o senhor não fez isso. Então, o senhor... Esse é o esclarecimento que eu queria falar. Nobre vereador, preste mais atenção, ou então ganhe a presidência para conduzir do jeito que o nobre vereador... A preocupação não é essa. A preocupação não é essa. Eu tenho que esclarecer os fatos. Vocês deram a sua versão, estou dando a minha. E eu respeito, acho que é mútuo, é mútuo, dos dois lados. Essas são as minhas palavras, por enquanto. Boa noite, primeiro secretário. Boa noite. Segundo secretário, nobres vereadores e plateia presente. Aproveitando a deixa do nobre vereador Custódio Fábio, como ele disse, nós deu a nossa versão e deu a dele, mas a nossa é correta, tanto é que a gente publicou em jornal que se o nobre vereador não devolvesse, ia ser feita a busca judicialmente. Então a gente não está aqui para brincar ou fazer picuinha. Agora, quanto aos projetos de lei que ele trouxe, para querer se justificar o porquê votou contra os trabalhadores, os funcionários, porque isso eu não consigo entender, como que ele que se diz tanto trabalhador, 30 e tantos anos numa empresa, aí vota contra uma gratificação para os funcionários. Só que ele não disse aí que esses valores que ele deu, já faz uns 4 anos atrás, que as coisas vêm subindo. 2012 não faz 4 anos. 3 para 4 anos. O primeiro foi em 2011, o segundo em 2012. Então um faz 4 anos e o outro 3. Então, nobre colega, o senhor deveria ter dito aí também que antes trabalhava com 7 funcionários, 2 advogados. E que hoje o custo dos salários da Câmara reduziu muito. Então, se antes trabalhava com 7 funcionários e hoje trabalha com 5, faz o mesmo serviço e até melhor no nosso ponto de vista, então quer dizer que eles merecem sim. Se a Câmara tem condições, é dentro da lei, por que não dá? Até fazer não vou nem fazer a pergunta, eu vou esclarecer melhor. O nobre vereador, que é funcionário da Sabesp, recebe mais de 5 mil reais de participação de lucro da empresa. Como a Câmara é um órgão público, não pode dar da forma de participação de lucro, porque não gera lucro. Mas pode sim dar como gratificação, abono pecuniário. Então, ele é uma pessoa que ele recebe, mas quer tirar o direito do outro trabalhador receber. A esposa dele recebe incorporações que foram feitas na calada da noite, quando eles tinham prefeitura e câmara. Então eles são acostumados a meter a mão no dinheiro dos outros, mas quer tirar o direito de quem trabalha. Então, eu não entendo isso aí, é um absurdo. Mas como ele disse, cada um tem um pensamento, cada um tem um ponto de vista. Meu ponto de vista e meu dever aqui é brigar pela sociedade, brigar pelos funcionários, para que eles possam ter melhorias. E não só olhar no meu umbigo, no umbigo dos meus parentes ou dos meus amigos, que é isso que acontece na administração da prefeitura. Então, com os 4 vereadores aqui que dão suporte para o prefeito, querendo ou não, os funcionários da Câmara vão receber o abono, porque é de direito, são trabalhadores, executam o serviço da melhor maneira possível. E como eu disse, antes era pago 7 funcionários, 2 advogados, e hoje a Câmara aqui ela tem andamento com um advogado de uma extrema competência, que faz jus do salário que ganha, como os demais também faz. E no final do ano, uma forma de gratificá-los e reconhecer o trabalho anualmente seria através do abono pecuniário que eles vão receber, graças a Deus, e nós 5 vereadores que batalham em prol dos batalhadores, dos trabalhadores. Então, por enquanto, são essas minhas palavras. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, como nós somos servidores, somos agentes políticos, mas a gente pode se considerar um servidor público também, que temos que trabalhar com transparência, dignidade, honestidade, levando até o conhecimento da população todos os nossos trabalhos aqui da Câmara, eu gostaria de questionar
os nobres vereadores que votaram contra o abono pecuniário, gostaria de saber a justificativa de cada um dos vereadores que votaram contra o funcionalismo da Câmara. O nobre vereador Odair, por gentileza, se puder responder por que o nobre vereador foi contra. Eu gostaria de não responder, por favor. Muito obrigado. Nobre vereador Nenão. Boa noite à mesa, demais vereadores, pessoas presentes, funcionários da Câmara, enfim. Eu tenho, o meu ponto de vista é o seguinte: se a Prefeitura tivesse condição de dar esse abono também os funcionários da Prefeitura, eu votaria com o maior prazer o projeto do Executivo e o projeto do Legislativo. Não que não merece o Legislativo. Concordo plenamente que merece. Aí fica um crime assim meio complicado o Legislativo ter o aumento que tem condição. O Legislativo tem condição de dar 2.000. E eu acho que ainda está dentro da lei, acho. Mas infelizmente a Prefeitura não tem condição de dar esse aumento. Mas eu quero deixar claro aqui que eu não sou contra o aumento. Eu votei contra o projeto, mas eu acho justo sim o abono. A Prefeitura, se pudesse dar esse abono, mas isso é impossível. Nos 6.500 municípios que tem no estado do Brasil, eu acredito que dificilmente tem um município, uma prefeitura que tenha condição de dar um abono. A gente está cansado de ler jornal, assistir televisão, e tem prefeituras, até no estado de São Paulo, que é um estado rico, que não pagou o 13º até agora, parcelou. Aqui, graças a Deus, está em dia o 13º, tem o problema do aumento, que a gente está brigando para ter um bom aumento o ano que vem, e infelizmente não tem condição de dar esse abono o Executivo. Se tivesse, eu votaria, eu seria o primeiro que ia votar esse projeto de lei, do Legislativo e do Executivo. Nobre vereador, é lamentável ouvir essas palavras do nobre vereador. Primeiro porque, como o senhor tem tanta certeza que a Prefeitura não tem condições de dar uma gratificação, um abono para os funcionários da Prefeitura? Qual é a certeza que o senhor me dá de que a Prefeitura não tem essas condições? A parte. Fique à vontade. Certeza eu não tenho, mas pelo que a gente vê a situação que o país atravessa, os municípios atravessam, já vai ser difícil pagar o 13º. Agora, se a pensar uma prefeitura dando um abono agora, que eu gostaria muito que desse, e junto do Legislativo, um abono agora, daqui 15 dias, 20 dias, tem a folha de novembro, dezembro. Dali mais 20 dias, tem a folha do 13º. E dali mais 10 dias tem outra folha de dezembro. Então, eu acho que dificilmente, eu não sei, eu acho que dificilmente, não só para a Tânia, mas 90% dos municípios brasileiros, eu acho que não tem condição. Eu acho. Pelo que a gente lê e assiste a televisão. Novamente, nobre vereador, lamento as palavras do nobre vereador, porque o senhor, pelo jeito, não leu o plano plurianual do município. Não, né, nobre vereador? Isso aqui é uma vergonha. É uma vergonha. Por que o prefeito não liberou as funcionárias para virem aqui dar explicação ao povo do dinheiro público que está sendo gasto indevidamente, de previsões absurdas de roubos direto ao cofre público? Só um momentinho, nobre vereador. Então, eu acho um absurdo o nobre vereador também fazer colocações dizendo que o país passa por crise, que outras prefeituras, nós temos que olhar a nossa casa. E o prefeito tem que administrar a casa, contratações está tendo mês a mês.
Funcionário, trabalhador sendo mandado embora é funcionário público, por perseguição política. Está sobrando dinheiro no caixa porque ele está fazendo contratos absurdos. Isso é um roubo ao dinheiro público. Agora os trabalhadores não merecem reconhecimento. Aqui na Câmara são reconhecidos sim, porque aqui o negócio é administrado. Tá? E agora, como o senhor mesmo falou, eu fico chateado. O senhor é a favor dos funcionários ganhar, mas o senhor vota contra. Isso mostra que quem manda nos vereadores é o prefeito. O nobre vereador Odair preferiu não se manifestar, porque não há argumentos. Quando a gente vota contra algum projeto do prefeito aqui, a gente mata a cobra e mostra o animal. A gente não vem aqui para fazer picuinha política, não. E não somos mandados por ninguém, sim pelo povo. Não temos ninguém atrás de nós, além do povo nos comandando. Agora vereador vir aqui falar uns absurdos que chega a doer na alma da gente, porque o funcionário espera um reconhecimento. Trabalha mês a mês, dia a dia, sol quente, para ganhar um salário mínimo, enquanto parente de prefeito, parente de vereadores, ganhando rios de dinheiro, e funcionário sendo esquecido aí. É um absurdo. Agora eu gostaria de saber do nobre vereador. O senhor tem a parte, nobre vereador dele, por favor. Ah, tá, muito obrigado. Eu gostaria de fazer só 2 questionamentos. Primeiro, é o projeto de lei número 12 que baixa o salário do vereador por R$800 nessa casa, que não foi colocado em votação. Eu queria saber por quê. O presidente pergunta. Nobre vereador, o debate que está tendo em outro assunto, mas eu vou responder o nobre vereador, porque aqui nós somos transparentes. Como o nobre vereador Gilberto Vieira disse aí que estão passando por crise, que ele não acha justo os funcionários da Câmara receber ou da Prefeitura, não, eu vou ter que lembrar ele que a gente administra a Câmara. Então deveria ele cobrar do prefeito dele a gratificação para os funcionários. E dizer ainda que se a gente ficar olhando nos vizinhos, então ele deveria ver o vizinho dele que não tem carro, ele também não comprar um carro, o vizinho dele que talvez não consegue comer uma mistura tão boa e comer igual também. Então nós não devemos olhar quem não tem condições para a gente também tirar quem tem o direito. E isso é para complementar a pergunta do nobre vereador Custódio Fábio. O projeto aqui vai ir quando a gente achar que está na hora dele ir, assim que vocês concordarem que você é um, inclusive, que tem uma esposa que ganha um altíssimo salário, muito diferenciado, mas que não acha isso errado, que não acha que os outros deveriam ganhar igual a ela, como o nobre vereador Linão disse. A gratificação ele acha que deveria dar para todos. Agora, a incorporação que foi criação dele, e votado na calada da noite, sem perguntar, sem tirar a opinião da população, isso não é errado, né? Quando beneficia vocês, está tudo certo. Quando é para beneficiar os verdadeiros trabalhadores, aí vocês acham que está errado. Então, sobre o projeto de baixar o salário dos vereadores, quando a gente achar que é o horário de ir, a gente vai pôr. Porque aqui os vereadores deveriam ganhar individualmente, cada um por seu trabalho. Tenho certeza que vocês 4 iam ter que pagar para a Câmara em vez de vir buscar salário. Então, a gente vai analisar para fazer da melhor maneira para beneficiar a população. Porque com nós é assim, trabalhando em prol do coletivo, não em prol do pessoal. Então está respondida a parte do nobre colega. O senhor está com a minha parte, não, vereador? Então posso continuar? Pode. Eu gostaria de perguntar ao nobre presidente, que o senhor se julga ser zelador do dinheiro público, né? Exemplo de cidadania, caráter e tal. Quando é que o senhor vai devolver os 56 mil da terraplanagem da creche, ou corrigido ou não, para os cofres públicos? E só aproveitando mais uma deixa, eu não sei de onde o senhor tirou uma informação que eu recebi 5 mil de PLR da Sabesp. Eu acho que vou ter que correr atrás do dinheiro, então, porque não veio tudo isso não, né?
Agora, com 35 anos de empresa, eu acho nada mais justo que a gente seja merecedor de alguma coisa, você não acha? Essas são minhas palavras por enquanto. Senhor presidente, com licença. Eu gostaria que o regimento fosse levado em conta que o nobre vereador fez uma pergunta para o nobre vereador Custódio Fábio, ele não respondeu e está atacando o presidente de outra forma. Gostaria que A pergunta acho que vai para o vereador. Gostaria que o povo fosse respeitado e... Sim, mas como o senhor pediu a parte, o senhor pode ficar à vontade para responder. Não, o parecer está no projeto, o senhor pode ler, por favor. O senhor não tem opinião própria do Não, senhor? o parecer está aí, a opinião minha está aí. Pode ler se o senhor quiser. O senhor não lembra da opinião? Não. Eu fiz a pergunta para o pessoal. Por favor, leia, Eu gostaria de por favor. ouvir da voz da Eu voz do gostaria que o senhor. senhor lesse, por favor. Muito obrigado pela educação do senhor, nobre vereador. Mas já que o senhor leu, então eu agradeço. Então, nobre vereador Japão, fique à vontade para responder, por gentileza. Boa noite a todos. Eu até também votei contra, na verdade, mas eu acharia que o abono poderia ser um pouco mais baixo, só isso. Não, um abono de R$ 1.500 eu acho que é um pouco muito, porque na situação que andam os municípios, né? Todos, isso aí. Obrigado. O senhor acha que é muito, então, que os funcionários não merecem? E que os funcionários, que os outros municípios estão em crise, para a Tânia vai salvar os outros municípios economizando, então? Essa é a justificativa. Não, a justificativa minha é que eu acho que poderia até ter um abono, mas um pouco menor. Um pouco menor. Nino, cuidado com o pé ali no cabo. É lá embaixo, não? O Nino bateu o Bom, pé. são umas justificativas infundáveis. Não, dá não pra bateu o pé, já perceber que a tirou. luta por Ele bateu o pé lá embaixo no politicagem, suporte. infelizmente, contra É? os mais fracos, né? Infelizmente. Eu gostaria aqui, prefeito, senhor presidente, perdão, de fazer um comentário onde o nobre presidente esteve comigo hoje, numa situação que a gente estava saindo para uma reunião, aí 2 cidadãos chegaram aqui desesperados, porque estavam, segundo eles, a demora está muito grande no posto de saúde em relação aos atendimentos. Nós fomos lá, eu e o senhor presidente, acompanhamos esse casal, e realmente a gente se deparou com uma situação assustadora. Não tinha atendente ali na recepção, nenhuma. A gente ficou ali por alguns minutos. Em seguida veio uma enfermeira que estava correndo muito, que estava atendendo outras pessoas. Logo em seguida veio a esposa do vereador, que também estava correndo muito, atendendo outras pessoas. E elas explicaram para nós o porquê da demora. Senhor prefeito, temos 3 enfermeiras no posto de saúde. Em plena segunda-feira, teve funcionário que precisou abonar, é direito do funcionário. Teve funcionário que entrou de férias. Cadê o planejamento da sua diretora? Cadê a sua preocupação em cobrar isso dos seus responsáveis? Porque os funcionários que estavam lá, a gente viu que estava dando sangue para dar um atendimento de qualidade, mas eles não poderiam fazer milagres. Não foi culpa dos funcionários. É a falta de planejamento dentro do órgão competente, é a falta de fiscalização do prefeito também e dos demais vereadores. Eu achei um absurdo. Eu e o novo presidente ficamos indignados, mas não tem o que a gente fazer. O que a gente pode fazer é vir aqui na Câmara e cobrar atitudes do prefeito. E ele parece que não está nem aí. E ainda no PPA lança que vai ter redução de valores na saúde. Aproveitando falando em redução, eu gostaria de saber se algum vereador aqui leu o PPA. Ou vocês iriam aprovar assim, sem saber que estavam aprovando? Eu vi, mas eu não tenho na mão aqui, não recordo. Se eu falar em relação ao setor do CERN, o senhor vai se recordar? Não estou aqui na minha mão. Tá. Então, eu ainda duvido que os vereadores tenham lido, que é um documento muito importante para o município. Não, vereador. Os vereadores da situação, né? Os vereadores que dão suporte ao prefeito. Desculpa, não, vereador. Porque aqui temos 5 vereadores que trabalham para a população e temos 4 que trabalham para o prefeito.
exemplo disso, eles iam aprovar um documento que é muito importante para o município, né? Sem saber o que estão aprovando. O setor do CERM teve um aumento de 175% para o ano que vem. Cadê a crise do município? O ano que vem vai ter aumento no setor do CERM, vai arrumar as estradas. O ano que vem, que é o dia de trabalhar, 3 anos se passando, não vai fazer nada no município. E por que só no CERM? Corta da saúde, aumenta do CERM. Alguém sabe me dizer? Os vereadores que dão suporte ao prefeito? Por que desse abusivo aumento? É vergonhoso. E cadê a crise? Olha aqui, olha. Despesas totais em 2015, 311 mil reais. Prevista para 2016, 458 mil reais. Um aumento de 47,26%. Despesa com o pessoal 2015, 168 mil reais. Despesa com o pessoal para 2016, 205 mil reais. Um aumento de 22,2%. Vai contratar quantas pessoas para o CERM? É um absurdo, senhor presidente. É por isso que nós demos o parecer desfavorável das comissões, porque não dá para aprovar um PPA desse, que envolve dinheiro público, e que isso aqui é roubo descarado. As funcionárias foram chamadas aqui na Câmara para prestar esclarecimento para a população. O prefeito não deixou elas virem. A Mara, que é responsável pelo estudo do PPA, ela está afastada. Esse foi o motivo que ela não veio. O senhor viu qual foi a resposta do senhor prefeito? Entendeu? Mas ela está afastada realmente do projeto de saúde. Então, o que a gente está percebendo também? Que o prefeito, com essas ordens que ele tem de não aprovar o projeto, como não aprovou do abono pecuniário para os funcionários, não para os vereadores, da Câmara, ele quer administrar a Câmara, ele tem que administrar a Prefeitura, que está muito mal administrada, mal assessorada. Um prefeito que tem uma bagagem aí, infelizmente, dá para ver que é uma bagagem desagradável, com uma história suja, para estar fazendo o que ele vem fazendo com o município. Por enquanto são minhas palavras, não, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Qual a palavra? Só para continuar falando do PPA, dar continuidade às falas do nobre vereador Davi, o gabinete do prefeito, segundo o PPA que o nobre prefeito mandou aqui para a Câmara para a gente aprovar, mas graças a Deus, graças ao povo que nos colocou aqui, temos 5 vereadores aqui dentro, um assessor jurídico, um assessor parlamentar, que a gente leva as coisas na maneira correta, analisamos tudo, porque antes o PPA, os planos plurianual não era analisado. Agora, diante ao ex-presidente Davi, ao atual presidente Osmir, agora a gente analisa as coisas e a gente vê o que é certo e o que é errado. Só para vocês terem uma ideia, que os nobres vereadores aqui da situação falam que o município está em crise. Vai ser aumentado, na verdade, o prefeito gostaria que aumentasse para o ano que vem, mais de 50 mil reais para o gabinete do prefeito. Mais de 50 mil reais. O departamento de administração, o prefeito gostaria de aumentar de 2 milhões e 100 mil que foi gasto em 2015 para 2 milhões e 500 mil. 400 mil reais de aumento para o departamento de administração, que é um departamento que você vai na prefeitura, você nem é bem atendido, que às vezes nem tem gente na recepção. Vou falar de algum departamento aqui também. O departamento de esportes, que já está escasso, a gente vê que a área esportiva de Pratânia é um vexame, é uma vergonha, vai diminuir ainda mais a verba para 2016. O prefeito conseguiu enxugar ainda mais do departamento de esportes, que a primeira-dama não trabalha lá, né? Porque se a primeira-dama fosse diretora de esporte, daí você pode ter certeza que o gasto de pessoal do esporte já ia aumentar. Departamento de turismo, Pratânia gastou, só para vocês terem uma ideia, 198 mil reais com o departamento de turismo em 2015. Agora alguém aí fala para mim, que turismo? Que turismo? É um absurdo gastar quase 200 mil reais em 2015 com turismo. O setor do CERM, o novo vereador já falou, Davi. O setor da agricultura, que é um setor muito importante para o município aí, vai diminuir 20% da verba, de 288 mil para 229 mil.
Mas o maior absurdo de todos, é essa diminuição no Fundo Municipal de Saúde, que vai diminuir de 4.600.000 para 4.400.000. É uma redução de R$250 mil. Uma redução de R$250 mil. Só para vocês terem uma ideia, está faltando medicamento em Pratânia e o prefeito vai diminuir ainda mais. A distribuição de medicamentos no município, que é a distribuição gratuita, vai diminuir de 328 mil para 317 mil. Isso é um absurdo. E eu não sei qual o motivo que os nobres vereadores da situação não acham absurdo. Porque nessa sessão, na hora que o nobre secretário leu o parecer, que foi desfavorável do jurídico, os 4 nobres vereadores aprovaram o parecer desfavorável. O parecer desfavorável do jurídico, das comissões, perdão, sobre o PPA, foi aprovado por unanimidade nesta casa. E daí depois, na hora de aprovar, de voltar ao projeto, eles se levantam em outras oportunidades. Eu não entendo. Vocês aprovam o parecer desfavorável e depois não cobram o prefeito, não consigo entender. Não consigo entender. Gostaria de falar um pouquinho da área da saúde também, que eu sei por que acontece esses erros no município na área da saúde. É porque temos uma diretora principiante. Temos uma diretora que nunca trabalhou na vida, tá? Que sempre teve os estudos bancados pelos pais, que só por isso que conseguiu alguma coisa, que os funcionários reclamam para nós, que cola cartaz no posto inteiro do que pode e o que não pode, proíbe os clientes, né, os usuários do sistema de saúde de várias coisas, que não olha para os pacientes. E é aquela coisa, os diretores são os espelhos, é o espelho do prefeito. Então você pode ter certeza que a gente sempre fala aqui que o prefeito é amador, esse amadorismo vem dos diretores também. E a Jamile é a rainha do amadorismo. Jamile Baceto, diretora de saúde, é uma vergonha para o município de Pratânia. Chega 9 horas trabalhar, tem muita gente que às vezes vai lá para ser atendido, para poder conversar com ela, ela não está lá. De sexta-feira, dificilmente aparece no posto de saúde. Daí depois o prefeito vem aqui implicar com os funcionários da Câmara. Não consegue olhar nem nos diretores dele. No setor do esporte mesmo, é difícil achar. O nobre vereador, Davi, sabe disso, que já foi lá no setor várias vezes, não consegue encontrar. E também é fácil, os diretores estão enriquecendo com o prefeito. A parte jurídica da prefeitura mesmo, Paulinho Baceto, tá dando risada à toa, né? Ganhando o salário que ele ganha de R$12.500 por mês. Eu acho que vai aumentar mais, porque o departamento de administração vai aumentar 400 mil, serviços de terceiros vai aumentar 32%, de 1.100.000 para 1.460.000. Oliveira, perdão, desculpa. Paulinho Oliveira, não é Paulinho Baceto. É que eu confundi porque é Jamile Baceto, a diretora de saúde, e o diretor jurídico é o Paulinho Oliveira. Então é um absurdo, o município não está em crise. Por isso que a gente debate aqui, a gente discute, porque se o município estivesse em crise, ele estaria economizando em todos os setores. E a gente vê aqui que não está economizando em todos os setores. Está cortando o gasto do esporte, que quando a gente investe R$1 no esporte, a gente acaba economizando 2 em saúde. Está cortando o gasto em saúde. Então, presidente, secretário, demais vereadores, plateia presente, é um absurdo o que vem acontecendo em Pratânia. Agora as verdades estão aí, basta o povo pegar e ver. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pode falar. Senhor presidente, vou ter só mais uma pergunta, vou ser o mais breve possível. O nobre vereador Odair, eu já perguntei, mas o nobre vereador não me respondeu. O senhor não leu então o plano plurianual? O senhor não leu? Tá. O nobre vereador... Eu li, mas não recordo aqui que não está na minha mão. Aqui. É que eu estou com uma dúvida aqui, uma dúvida nossa, gostaria de esclarecer até para a população. O que significa Fundeb Apoio? Porque a gente sabe que tem o Fundeb Magistério, tem despesas com pessoal, e aqui infelizmente tem uma queda na despesa com pessoal do Fundeb Magistério. Aí tem o Fundeb Apoio, que também tem despesas com pessoal, mas esse aqui já tem um aumento de quase 2%. O senhor sabe me informar o que é esse Fundeb Apoio? Não.
O nobre vereador Japão leu o plano plurianual? Li, mas não me lembro, não me recordo também não. Eu posso descobrir o que esse fundo de apoio e trazer na próxima sessão. Nobre vereador D, o senhor sabe me dizer o que é o Fundeb Apoio? Não me lembro agora, eu li, mas não me lembro. Também não é. Então, são dúvidas que vão ficar no ar, porque nós não sabemos, isso aqui são informações internas, né? Podemos trazer para a segunda votação. Então, nobre vereador, eu vou aproveitar e vou cobrar mais uma coisa do nobre vereador, que o senhor já está me devendo há quase 2 meses. Pode falar o que é. O senhor ficou de trazer, não lembra? O senhor ficou de trazer para nós nomes, telefones. Na verdade, a gente pediu em requerimento para que a população seja esclarecida de quem são os funcionários, diretores e seus respectivos cargos. Foi respondido o requerimento? Até agora não, nobre vereador. Então, vocês estão vendo que se tivesse alguém precisando de um socorro, já tinha até morrido, porque já vai para 2 meses, não tivemos a informação. As pessoas ainda continuam nos cobrando, querem saber quem é diretor disso, quem é diretor daquilo, porque é uma mudança constante. Não, parte. Não tem prazo para responder o requerimento? 15 dias, já se passou, né? Não respondeu. Não, já se passou. Para vocês verem a falta de respeito que o prefeito tem. Então, cada vez que é citado alguma coisa aqui, é mais uma prova que nós temos que o prefeito não respeita essa Casa de Leis. Nós fazemos o nosso papel de fiscalização. Ele não cumpre com a obrigação de responder. Isso é obrigação dele. Ele ganha para isso também. Porque nós temos que passar para vocês o que acontece no município. Essa casa, vocês viram que foi um ofício, vai indo um requerimento para a CDHU, para a gente saber se realmente vai sair essas casas. Porque desde que esse prefeito assumiu, é falado das tão sonhadas casas populares. Mas a gente não vê uma vírgula de que isso realmente está acontecendo. A gente vê fotos, queremos ver documentos, para que a população tenha o conhecimento do andar da carruagem. Porque esse prefeito, além de ser amador, não tem postura de prefeito, não tem compromisso com o município, porque se ele tivesse, ele já teria respondido a essa Casa de Leis, dos requerimentos que foram feitos, e estaria preocupado com essas casas, e estaria realmente mostrando para a população, ao invés de estar atacando a Câmara Municipal, que é o que ele mais sabe fazer, atacar um órgão que fiscaliza ele, coisa que ele nunca teve, foi uma Câmara que fiscalizasse os seus atos. Fique à vontade, não, vereador. Nossa, nem pedi. Eu já vi que o senhor ia falar, então... Não, só pegando uma deixa, e o senhor permitiu a parte, muito obrigado. Antes de ser solicitado, cara. Eu tenho uma informação recente aí do CDHU, que o Grapuab vai entregar os projetos que foram notificados para atendimento de conformidade legal e aprovado do dia 17. Dia 17 agora desse mês. Porque os projetos de saneamento básico estão no Grapuab para ser já ferido e já está tudo tranquilo. Eu acho que posterior haverá assinatura desse convênio definitivo. Então, aproveitando, nobre vereador, o senhor sabe me dizer como vai ser a forma das inscrições das casinhas da pratinha? Se vai ser inscrições? Não tem essa informação no momento, não. Tá, joia. Por enquanto são só essas minhas palavras, meu nome é presidente. Eu quero voltar a falar mais um pouco aqui sobre a gratificação, o apoio pecuniário que a gente vai conceder aos funcionários da Câmara, porque eu fiquei muito surpreso em ver a explicação do nobre vereador Nelson de Oliveira. Ele também é um funcionário público, a gente sempre nos bate-papo fora da Câmara, ele sempre fala sobre a valorização, que acha que os funcionários têm que ser mais valorizados, os funcionários faz por merecer, e hoje vem aqui, vota contra, e aí justifica que acha que o valor é um valor alto. O nobre vereador sabe que os funcionários ficou ano passado sem receber essa gratificação devido ao veto que o prefeito fez, e como tinha virado o ano, não tinha sido empenhado,
o dinheiro passado a restos a pagar, o funcionário deixou de receber. Então, se o nobre vereador calcular, seria a perca do ano passado e essa, daria R$750. E aí a gente vê funcionários ali do alto escalão que recebem isso de gratificação, de função, todos os meses. E o nobre vereador não se levanta contra isso, não fala que acha que está errado. Poxa, então isso é muito triste, trabalhador votando contra trabalhador. Eu não consigo entender esse tipo de atitude. Mas como cada um é cada um, aqui a gente briga pelo funcionalismo, pelos trabalhadores, e vamos continuar brigando. Agora, como foi feito muitas perguntas para os vereadores, eu também tenho as minhas para fazer para os vereadores que dão suporte ao prefeito. Começando pelo nobre vereador Odair. O nobre vereador acha que a cidade de Pratânia está bem, está no rumo certo, como o prefeito posta foto e diz, fala no jornal. O nobre vereador acha que está tudo bem na nossa cidade, que não há reclamação, que está todos os setores funcionando da maneira adequada que é para funcionar. Ou qual que é a opinião do nobre vereador? Qual a palavra? Boa noite, eu posso ficar sentado? Pode. Boa noite a todos. Nem todas as repartições estão bem. Chegar aqui e falar, tá tudo mil maravilhas. Né? Não é assim que a administração tá. Tem as falhas, mas essas falhas já deveriam ter sido revertidas já, mas ainda tem um tempo para tentar reverter. Obrigado. Até as eleições, né? Isso eu não sei. Então, o nobre vereador que dá suporte ao prefeito concorda que a cidade não está com andamento adequado, que diverge com as palavras do prefeito quando diz que Pratânia está no rumo certo. O nobre vereador Gilberto Vieira também gostaria, eu e a população, de saber o que o nobre vereador acha do andamento da cidade de Pratânia em relação à administração. Se é isso mesmo, se não dá para fazer melhor que isso, se está deixando a desejar. Eu acho que dentro das possibilidades, eu acho que está no tamanho certo. Concordo que tem coisa que tem que fazer, mas se está a nível nacional isso aí. Não é só aqui. Você pode percorrer região, tudo aí, não é só aqui. Eu acho que dentro das possibilidades que o município se encontra, eu acho que está normal, eu acho. Concordo sim, tem muita coisa que tem que melhorar. Mas dentro das possibilidades, eu acho que é isso aí. Nobre vereador Nelson Oliveira. Eu, como funcionário público e motorista de ambulância, eu acho que razoavelmente bom. Poderia ser feito mais, mas na crise que está, dificilmente ser feito. Obrigado. Nobre vereador Custódio Fábio. Olha, presidente, respondendo a pergunta de Vossa Excelência, eu digo o seguinte: nada na vida da gente tem que ser estável, tudo tem que ser melhorado. Eu acho que buscar melhora é um fato constante na vida do ser humano. Né? Eu, na minha opinião, eu concordo que Pratânia, dentro do quadro de São Paulo, é um dos melhores municípios para se viver hoje. Isso é o que eu sinto e o que eu escuto onde eu vou. Em relação a outros municípios, nós estamos vivendo tranquilamente. Melhorado, qualquer processo pode ser melhorado. Que atenda a população, que atenda as empresas, que atenda qualquer segmento da sociedade. A vida é uma constante busca da melhora, né, para todos. Então, mas no meu entendimento, eu acho que Pratânia, dentro do seu contexto,
é uma cidade que está dentro de umas melhores do Estado. Pode se melhorar em vários aspectos, concordo plenamente. Entendeu? Essas são minhas palavras. E nas palavras do nobre vereador eu tenho que concordar. E o nobre vereador disse que Pratânia é um dos melhores lugares para se viver em relação à cidade. Agora, em relação a ganho, a emprego, ao andamento da cidade, está melhor para o grupo político do nobre vereador. Principalmente para o nobre vereador que tem um salário ótimo da Sabesp, tem um salário como vereador, e que na verdade, se olhar, ele não executa nem o trabalho como vereador e muito menos como funcionário da Sabesp, porque eu acho que ele não tem andado na cidade de Pratânia, ele não tem olhado como vereador e como funcionário e responsável pela Sabesp os vazamentos, os maus cheiros. Então, essa pergunta foi até para saber se algum deles ia citar sobre isso. Então, eles não citaram nem como a sujeira que está a cidade, nem como tá os prédios públicos abandonados, um ginásio que foi acabado de construir a cobertura, onde os meninos vão jogar futebol todo dia à tarde, pedem uma trave, e nem isso se atende, sendo que tem 2 traves atrás do ginásio que poderia ser colocada ali, nem isso o Departamento de Esporte faz. Então eles não têm andado para a cidade. Agora a pergunta é, será que eles estão morando em Pratânia ainda? Porque eu não acredito nisso. Eles não sabem de nenhum problema da cidade. Vou aproveitar para falar em relação ao esporte e cobrar junto com vocês aqui, se for possível. Porque nós 5 vereadores vamos cobrar o prefeito. Gostaria que os 4 que dão suporte ao prefeito cobrassem junto, porque parece que o departamento de esporte, prefeito e vice-prefeito, não está vendo a gravidade do que está acontecendo no esporte de Pratânia. Eu estive no campo ontem, assistindo a nossa partida de futebol, onde é uma súmula esportiva, é uma lei federal, que qualquer partida de futebol tem que haver acompanhamento de uma ambulância e pelo menos da guarda municipal ou da polícia militar, e isso não vem acontecendo em Pratânia. Então parece que está esperando alguém passar mal, ter uma parada cardíaca, vir até óbito, para querer resolver o problema. Ou esperar sair uma briga, agressões lá, porque sabe que numa partida, não é que ninguém, aqui não estou falando que as pessoas são de má índole, não, é que as pessoas numa partida, numa disputa, fica com o nervo à flor da pele, ninguém quer perder, onde pode sair uma discussão, uma briga, mas não, ninguém está preocupado. O diretor do esporte não aparece lá para saber o que está acontecendo, o que não está. Então está uma vergonha no nosso município, está uma vergonha em relação ao prefeito, em relação ao vice-prefeito, em relação a algumas diretorias, em relação a 4 vereadores que dá apoio para isso tudo que está acontecendo. Porque estão dando apoio para esse descaso aqui em Pratânia. O prefeito, em sua campanha política, que isso ajudou muito para ele ser eleito, ele disse que Pratânia não precisava ter empresa de caçamba, que Pratânia dava conta com os maquinários e caminhão da prefeitura para fazer a limpeza. Estou mentindo, nobre vereador Nelson de Oliveira? Isso foi prometido em palanque ou não? Pelote, sabe que as caçambas vieram, né? E se você quiser olhar bem aí, a indicação na Câmara foi minha. Ah, se foi embora porque ninguém queria, entendeu? Aí o motivo eu não sei o porquê. Mas que a indicação de vir as caçambas dentro do município foi minha. Você pode olhar lá que está ali. Eu acho que o nobre vereador não entendeu a minha pergunta. Eu disse que o prefeito prometeu em palanque que não precisaria, que o povo não precisaria contratar caçamba, que a prefeitura daria conta da limpeza com máquinas e caminhões e funcionários da prefeitura. Tá certo, agora eu acabei entendendo, sabe?
Você sabe que quantas toneladas de lixo, de entulho que nós tiramos quando nós pegamos essa prefeitura? Isso você sabe, né? Quantas toneladas foi tirado. Hoje, se eu falar para você que está bom, tá, pessoas jogando aí, pessoas do município, pessoas que conhecem bem a lei, jogando, largando coisa em cima da calçada. Eu concordo com você que teria que ser um pouquinho mais fiscalizado. Então, nobre vereador, o nobre vereador sabe quantos toneladas de terra, de sujeira, saiu do sítio do prefeito que está usando dos maquinários públicos para deixar o seu sítio muito mais bonito. O senhor tem acompanhado isso, o senhor está indo fiscalizar isso, o senhor está vendo, o senhor está indo saber quem precisa mais, se é a população, se é o prefeito? Não, senhor presidente, eu não acompanhei e não sei, viu, mas vou procurar saber. O senhor acha justo isso? Depois que eu saber, eu vou te dar a resposta. Então eu gostaria que os nobres vereadores tirassem esse intervalo de uma sessão para outra, para analisar o que está acontecendo na cidade, conversar com os moradores, porque quando nós vem aqui falar, nós não vem falar para fazer picuinha. Não, viu, senhor prefeito? A gente vem aqui trazer a reclamação do povo, da população. Ninguém consegue almoçar ou jantar no bairro Nova Prata, dia de vento, com o mau cheiro que está lá, com as sujeiras que tem, que margeiam o rio Nova Prata. O nobre vereador Nelson Oliveira mora perto ali. É impossível que ele não está vendo isso, é impossível que ele não está sentindo isso. Mas a gente não vê se manifestar contra o prefeito, buscar melhorias. Então, senhor prefeito, o senhor não é dono da cidade, o senhor é malemar administrador, porque não tem o comando total da prefeitura, mas cumpra pelo menos as promessas que fez em Palanque, honre as calças que veste, prometeu, cumpra. Eu acho que nenhum homem é obrigado a prometer nada para ninguém, mas desde que prometeu tem que cumprir. Então faça isso, em vez de ficar fazendo picuinha, ficar falando que não tem dinheiro, que não pode isso, que não dá aquilo. Mas na campanha, o senhor prometeu que a valorização dos funcionários públicos viria. Porque onde se viu, o senhor falava que os funcionários ganham pouco, que tinha que ter aumento, e depois que assumiu ali, esqueceu do que falou e só beneficiou parentes e amigos. Diz que não tem dinheiro, mas contratou mais um chefe. Isso é uma vergonha, um desrespeito. Isso aí é falta de comprometimento. Isso aí é um prefeito fraquinho, prefeito irresponsável, incompetente. Não tem mais palavras para falar para o senhor prefeito. O senhor é tudo isso e mais um pouco de ruim, principalmente para o nosso município. Então o que a gente quer aqui? Melhorias para a população. Prefeito, se mexe. Não importa, para nós não importa que está chegando a política, se o senhor vai fazer por causa de político ou não, a gente quer que melhore. Não pense que a gente torce contra para ficar bom politicamente para nós, não. A gente torce a favor da cidade, a favor da população. Independente de onde que vem esse ano político, corra atrás das casas, comece a construir as casas tão sonhadas como o nobre vereador Davi disse. Traz melhoria para a Tânia, aumente o salário dos funcionários, dê gratificação para os funcionários agora, faça igual a Câmara. A gente tem que olhar a pessoa que faz coisa boa e fazer igual, não criticar. Então se mexa e vê o que consegue conceder de gratificação para os funcionários, porque isso a gente vai ficar em cima do senhor, hein? A gente vai analisar, vai procurar saber qual é o caixa atual da prefeitura, qual é o gasto, e vamos cobrar, porque os funcionários merecem, trabalham com amor na camisa, com tudo que estão passando, com a desvalorização que estão tendo, os serviços eles vêm mantendo da mesma maneira, com a mesma qualidade. E o que é principal, a maioria dos funcionários trata o povo bem, orienta o povo. Então, nenhum funcionário está fazendo picuinha contra o senhor, porque com a indignação que eles devem estar por não ter um aumento de salário, por não ter reconhecimento, era para eles estar
falando mal do prefeito em todos os cantos. Não, eles fazem ao contrário. Eles fazem o trabalho dele da melhor maneira possível, nem toca o nome do prefeito. Isso a gente tem acompanhado, a gente tem que parabenizar os funcionários pelo trabalho excelente que eles fazem, mesmo sem ter reconhecimento. E aí veja que a primeira dama, a esposa do prefeito, recebe mais de R$700 irregular, que ela nem trabalha no posto de saúde. Vergonhoso, senhor prefeito. Cumpra as promessas, valorize os funcionários e honra a calça que veste, porque a coisa mais bonita é um homem andar de cabeça erguida. E isso, estou vendo que o senhor não está conseguindo mais aqui na cidade de Pratã. Por enquanto são essas minhas palavras. Pela ordem, senhor presidente. Qual a palavra? Senhor presidente, eu estava aqui fazendo os cálculos e lembrei de quando eu perguntei para os vereadores, voltando no assunto do abono pecuniário para os funcionários da Câmara. Eu lembrei que o nobre vereador Japão, da ambulância, disse que ele não é a favor porque ele acha que é um valor muito alto para ser pago entre 2 anos para um funcionário. Mas o que o senhor me disse, senhor Japão, da prefeitura pagar mais de R$50 mil por mês de incorporações injustas? O que o senhor me diz? É pouco para a prefeitura também? É muito para os funcionários ou é pouco para eles? Na verdade, eu não acho que é muito nem pouco. Eu acho que a gente tirou esse ano, esse mandato foi tirado 5% da incorporação. É o que nós podíamos fazer e com um certo tempo não vai ter mais essa incorporação. Vai chegar uma hora que vai acabar essa incorporação. Senhor vereador. Não estou falando dessa incorporação, estou falando das incorporações que nós denunciamos no Ministério Público, que para nós é roubo direto aos cofres públicos. O senhor Linão também disse que a prefeitura não tem condição de pagar para os funcionários o valor que a Câmara irá pagar para os funcionários da Câmara. Acredito, não. O senhor acredita que não, mas essas incorporações que sangram o dinheiro público, por mês, mais de R$50 mil. O senhor acha que a prefeitura tem condições de estar jogando esse dinheiro no lixo, que no meu ponto de vista está jogando no lixo esses dinheiros? A prefeitura tem condição, então? Esses 50 mil está incorporados 19 funcionários do Marcos também? Que ele deu incorporação? Esse estava dentro da lei. O que está dentro da lei tem vários incorporados, inclusive de agora, como o nobre vereador Japão citou, que esses não estão irregular. O que está irregular está em trâmite judicial. Irregular está o salário da esposa do senhor, salário da esposa do nobre vereador, líder do prefeito. São todos os funcionários. Se a justiça achar que eles têm que devolver o dinheiro, eles vão devolver. Sem discussão. Espera a justiça. Só que lembrando que os caras ganharam uma vez, na época do Marcos. Então, mas eles merecem. Por mês, um absurdo. Eles recebem um absurdo e eles merecem. Os funcionários da Câmara, em um ano, quer dizer, na verdade são 2, né, nobre presidente? Que o ano passado não foi dado a gratificação para eles. Em 2 anos, para receber R$1.500, vocês votam contra. A mulher de vocês que ganham mensalmente mais de R$1.000, totalizando esses mais de R$50 mil por mês, é justo para vocês, porque vai para o bolso de vocês. Agora o funcionário que trabalha, que dá o sangue no serviço, que não tem nenhuma ligação política, ou é perseguido, não recebe gratificação. Fique à vontade. Se foi ilegal, eles vão devolver o dinheiro. Não tem que ele estar discutindo. Então, toda a sessão falando mesmo. Aqui também foi legal, mas isso, senhor Ninão, vai ser ouvido até o fim do nosso mandato, porque é dinheiro público. Sim, se tiver errado, vão devolver. Não vejo como devolver. É a justiça que vai dizer. É um absurdo a gente ter que ouvir isso. Acha muito para os funcionários que não são parentes. Agora, para os parentes é pouco ganhar 2 pau a mais na conta. É pouco, tem que ganhar mais. Agora, para quem não tem ligação com o prefeito, com vereadores,
tem que suar para ganhar 900, fazer uma hora extra para chegar a 1.000. Enquanto isso, a primeira dama, que o cargo dela era como bibliotecária, ganhava 800, hoje ganha quase 7 pau, 6 pau. É um absurdo isso, gente. Porque eles tinham Câmara e Prefeitura, aí eles faziam uma festa com dinheiro público e ninguém sabia. Hoje existe uma Câmara que fiscaliza. Assim como eles votaram contra a melhoria no salário dos professores, mesmo eles sendo a favor, eles defenderam a opinião do prefeito, que o prefeito, para pagar os funcionários, os professores, que também dão sangue no seu trabalho, é muito para dar um aumento. Para a mulher dele, ele não pensou 2 vezes para dar uma gratificação de 700 pau a mais na conta. Quem não quer mais 700 pau na conta para ficar passeando com o carro da assistência, com o carro oficial, com dinheiro público, comendo pratos a preço de ouro, viajar a hora que quer, não bate ponto? É uma pouca vergonha. Não desconta do salário dela quando ela vai passear em São Paulo? Se ela quer ser primeira dama, ela tem que se afastar do cargo dela. Mas ela vai para São Paulo recebendo salário como funcionária, aparece quando quer no serviço, nem na saúde ela vai, e recebe 700 pau a mais no pagamento. Que vergonha isso aí. Isso é administrar o dinheiro público? Isso é administrar o dinheiro próprio. Administrar não, diretamente roubar, perdão da palavra. Por enquanto são minhas palavras, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, achei interessante sua fala referente às caçambas. O nobre vereador não entendeu ainda a sua pergunta naquela hora, porque ele falou errado. Eu entendi sua pergunta, eu gostaria de esclarecer, porque a população gosta, né, que as coisas sejam esclarecidas. Fique à vontade. Na verdade, eu entendi o que o nobre vereador perguntou. Você perguntou porque quando o senhor prefeito fez a campanha dele, ele falou que o município de Pratânia teria responsabilidade total do lixo, dos entulhos do município. E ele entrou, quando o senhor prefeito entrou, a primeira semana dele, realmente ele fez uma limpeza no município. Mas foi só a primeira semana, só para colocar no jornal que Pratânia estava no rumo certo. Depois da primeira semana, não foi mais, acabou. E depois disso o prefeito também mandou para essa casa uma lei que multava os moradores. O prefeito fez uma lei no município que multava os moradores que colocassem entulho nas calçadas no valor de R$300. E semana retrasada, eu fui numa casa que a moradora estava desesperada. Por quê? Porque a casa dela estava cheia de entulho, que ela fez uma limpeza, tirou um sofá velho, e ela não podia colocar na rua, por causa que se ela colocasse na rua, ela seria multada por R$300. E é uma pessoa simples, uma pessoa humilde, que tem até dificuldade financeira, e ela pediu uma ajuda para mim, que contratasse uma caçamba, arranjasse uma maneira de poder limpar o quintal dela, que ela não sabia o que fazer, porque estava cheio de lixo o quintal dela. E daí eu vou contra as palavras do nobre vereador, que falou, eu acho um desrespeito mesmo as pessoas aí, colocam lixo fora de casa. Pois a pessoa não tem opção, ou você coloca lixo fora de casa, ou você deixa seu terreno sujo. Uma pessoa limpa não vai deixar seu terreno sujo, vai colocar o lixo na calçada. Só que as pessoas estão com medo, porque também não é todo mundo que tem R$300. A prefeitura não está em crise, o povo está em crise. Isso aqui às vezes não é falado aqui no município, quem está em crise é o povo, não é a prefeitura. Os vereadores da situação falam que a prefeitura está em crise, mas quem está em crise é a população. Então eu gostaria até, nas próximas semanas, de novamente analisar essa lei que o senhor prefeito fez, de multar as pessoas em R$300, porque essa lei vai contra os princípios do município e da responsabilidade do serviço público. Porque uma das responsabilidades perante a lei federal é do município realizar. A obrigação do município é realizar o controle de zoonoses e vetores. E deixando o lixo acumulado dentro dos quintais, com certeza vai acumular vetores, por exemplo, mosquito da dengue, escorpião. Então eu gostaria, assim, nas próximas semanas, a gente analisar essa lei novamente, porque quando o prefeito fez a lei, ele colocou lá que teria caçambas sociais, que teriam caçambas de graça para a população. Porque eu estou arrependido de ter voltado essa lei aqui nessa Câmara, porque muitas pessoas estão reclamando. Então eu gostaria aí de juntar força, a gente analisar novamente essa lei e colocar como responsabilidade do município de fazer a limpeza pública, assim como é em outros municípios. Só para estar complementando, a média de lixo das pessoas, cada pessoa tem uma média de consumir por dia 1 kg de lixo. Então, diariamente, para tem mais ou menos 5 mil habitantes,
Pratânia produz 5 toneladas de lixo por dia. Tá? Então, eu acho que é de interesse do serviço público estar aí realizando a faxina, a limpeza no município. E também, só mais uma coisa, que ali perto da Silex ali, é uma vergonha. Como que Pratânia quer se tornar estância turística se você passar lá e ver aquele lixão? Tá um lixão lá. Então, por enquanto, você termina aqui minhas palavras. Muito obrigado. Pelo arte, senhor presidente. Com a palavra. Nobre vereador, aproveitando a deixa do presidente e do nobre vereador em relação a promessas feitas de campanha, já fui cobrado várias vezes por cidadãos aqui de Pratânia, em relação à promessa que foi feita em Palanque, os nobres vereadores estavam presentes, foi prometido na Nova Prata ponto de ônibus para os alunos coberto. Até hoje eu não vi isso. E quando será a previsão para a construção desses pontos de ônibus? Prometido, está em documento, foi soltado um panfleto aí para ludibriar o povo. Vocês sabem me dizer quando vai ser construído esses pontos? O nobre vereador Japão, que mora na Nova Prata, sabe me dizer? Eu não sei, eu sei que eu mandei essa indicação para a Câmara e concordo em ter os pontos de ônibus, só isso. Outra indicação que eu também lembro que foi boato, fizeram festa, mas é um grupo que gosta de fazer fanfarra e difícil de fazer cumprir o que eles falam. Foi prometido também uma creche na Nova Prata. Estou mentindo, nobres vereadores? Eu estou mentindo? Foi prometido uma creche, seria construída uma creche na Nova Prata, não foi? Queria saber qual é a época, ou se já tem algum documento em andamento para a construção dessa creche, porque as mães também cobram a gente até disso. Nem foi nós que prometemos. A gente, sem prometer, faz o possível para dar conta do que a gente vê que tem que ser feito. E agora eu queria saber dos nobres vereadores se tem alguma posição em relação à nova creche na Nova Prata, alguma coisa do tipo. Não tem. Lamentável. Vocês acreditaram no Roque, acreditaram no prefeito. É difícil até falar prefeito, porque como que você sobe em Palanque, ilude as pessoas, usa do sofrimento das pessoas para fazer promessas fantasmas. Eu não canso de falar isso. Promessas fantasmas. Homens barbados tomando atitude de criança, de moleque. O povo paga os impostos e eles querem ver o retorno disso. Agora, eu queria saber também, aproveitando a deixa, dos nobres vereadores, já que Pratânia, no ponto de alguns, ainda está bem, eu gostaria de saber dos nobres vereadores, qual veículo adquirido com recurso próprio, qual prédio construído com recurso próprio, que o prefeito administrou dinheiro e construiu, falou, isso aqui a prefeitura construiu, é benefício para o povo. Vocês podem me citar um, de um prefeito que está há mais de 20 anos na prefeitura? Um veículo adquirido com recurso próprio? Tem algum? Não existe, gente. A gente vai em outras cidades, tem prefeitos que falam, olha, construir com recurso próprio isso, construir com recurso próprio aquilo, demos com recurso próprio benefício para a população. Em Pratânia não tem nada, o prefeito faz festa em datas comemorativas com máquinas, tudo que o Estado dá, que o governo dá, que ele só vai lá para São Paulo para comer bem, ficar em hotéis 5 estrelas e dizer que assinou um convênio. Mas eu queria ver projeto que ele fez, que deu certo no município. Que algum diretor dele, competente como eles julgam, que fez, não digo todos, cargos comissionados é alguns, que fez um projeto que deu andamento, que o nosso município tem como, como que eu posso dizer, que levou ao conhecimento de até outros municípios, que é referência no nosso município. Não temos. O prefeito desse vem falar que é administrador, que é prefeito, não tem planejamento, não tem capacidade de administrar, não sabe o que é administrar. Mas tem a segurança da prefeitura que foi hackeada? É uma pouca vergonha. Agora, os vereadores têm que se calar diante de mentiras do prefeito, porque eles assinaram junto as mentiras. Eles deram força no Palanque, mas a qualquer custo eles queriam ganhar essa prefeitura. Por quê? Benefício próprio.
Olha só, quanto dinheiro sendo jogado fora e os nobres vereadores preocupados em diminuir o salário de um vereador. É como o novo presidente falou, cada vereador deveria de ganhar conforme o seu trabalho. E a gente sabe que tem vereador que teria que pagar mesmo para trabalhar. Então, é lamentável, nobre vereador, a gente sair pelas ruas de Pratânia, ver tudo isso, pessoas cobrando a gente de iluminação. Teve pessoas que ficou bravo com a gente. Vocês precisam colocar a luz no poste. São pessoas que, infelizmente, não têm o conhecimento de que a obrigação é do prefeito. Porque vê que a gente cobra, que a gente briga, aí eles vêm até a gente e cobram da gente também. Certo eles. Nós somos funcionários deles. Mas a gente fica sem reação, porque é papel do prefeito fazer. Ele fica com briga com o CPFL, é briga com donos de terras, e não faz nada. Só a palavra dele tem valor. É isso. Eu até dou parabéns para quem o prefeito, ainda dou parabéns para o prefeito, dele ainda ter a capacidade de fazer uma meia dúzia e acreditar nas palavras dele. É lamentável, porque ele é ator. Ele mente, acredita na própria mentira e ainda tem meia dúzia que ainda defende ele. Infelizmente. São minhas palavras, senhor presidente. Senhor presidente, só para finalizar, pela ordem. Boa palavra. Eu não deixaria de... Gostaria de agradecer aqui, tá? Ela está presente aqui, a Simone, cidadã Simone, pela festa que ela promoveu lá na Nova Prata, nesse último final de semana, festa para as crianças, sem querer nada em troca. Ela que organizou, foi atrás das coisas. Então eu gostaria aqui de parabenizar pela sua atitude, que fez muitas crianças, muitas mães felizes. Aqui em Pratânia a gente sabe que está em falta um lazer, uma diversão e esse tipo de festa, então eu gostaria de parabenizar pelo seu ato de cidadania que você promoveu aqui no nosso município. É de pessoas assim, cada vez mais, que Pratânia precisa. Muito obrigado. Obrigada, eu queria só um minutinho da palavra, se deixar, só para falar que eu fiz isso só porque as crianças da Nova Prata são muito carentes mesmo. Eu quero agradecer a todos que ajudaram. Obrigada. Mas algum nobre vereador gostaria de fazer uso da palavra? Nos termos do artigo 101 do Regimento Interno, constato a participação dos seguintes membros dessa Casa: Custódio Fábio, Davi Pires Batista, Gilberto Antônio Vieira da Maia, Josimar Antônio Aníbal, Lucas de Oliveira, Maria Helena Ricucci Quesada, Nelson de Oliveira Souza, Odair José Polido, Osmir José Félix. Os nobres vereadores poderão assinar o livro de presença. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada esta 17ª sessão ordinária de 2015 da Câmara Municipal de Pratânia. Informo aos nobres vereadores e ao público presente que a 18ª sessão ordinária de 2015 será realizada no dia 23 de novembro, às 20 horas, nesse mesmo local. Obrigado a todos e tenham uma boa noite. Senhor presidente, já que terminou a sessão, eu gostaria de comunicar aos novos vereadores que o nosso amigo William e o Marcos estão ali. Eles gostariam de pedir uma ajuda para o livro de ouro. Vocês podem ficar à vontade de vir aqui no plenário.